Meu nome é Odair. Trabalhei a vida inteira em fazendas e sítios, mas ultimamente venho atuando como vigia itinerante em chácaras espalhadas por uma região rural, um tanto distante da cidade grande. Meu serviço era simples no começo: rondar as propriedades durante a madrugada, checar se os portões estavam bem trancados, verificar se nenhum equipamento havia sido roubado e impedir invasões indesejadas. Em tempos de crise, aceitei esse trabalho noturno, apesar de odiar trocar o dia pela noite. A chance de ficar ao relento sob a brisa das madrugadas até me seduzia no início. Pensei que poderia ser relaxante, quase poético, mas essa ilusão caiu por terra quando me deparei com uma realidade muito mais sinistra do que eu imaginava. Tudo começou há alguns meses. Eu circulava de motocicleta, indo de chácara em chácara, cada uma a uns poucos quilômetros de distância. Às vezes encontrava outras pessoas como eu, contratadas para vigiar a área e evitar furtos de gado ou de ferramentas. Era comum conversarmos rapidamente antes de voltar à solidão de nossas rondas. Com o tempo, notei que havia um clima esquisito naquela região. Muitos reclamavam de barulhos estranhos à noite, ruídos de cascos no terreiro e relinchos abafados que ninguém conseguia localizar. Confesso que ri quando ouvi essas histórias pela primeira vez. Achei que fosse exagero ou algum cavalo solto. Mas várias pessoas de lá pareciam levar o assunto a sério. Num determinado almoço, sentei-me ao lado de Nicanor, um senhor de cabelos já ralos e pele queimada de sol. Ele mexia devagar na comida, olhando para os lados como se tivesse algo importante a me dizer. Depois de algum tempo em silêncio, comentou: "Você anda ouvindo falar do cavalo que ronda à noite?" Balancei a cabeça sem dar muita importância. "Comentaram, mas acho que é só um bicho que fugiu de alguma fazenda." Ele fixou o olhar em mim. "Dizem que é um cavalo sem pegadas, um espírito que persegue quem anda cometendo pecado ou coisa errada." Aquela conversa me deixou um pouco desconfortável. Apesar de cético, percebi que Nicanor não estava brincando. Ele parecia genuinamente tenso. Perguntei se já tinha visto algo, e ele respondeu que apenas ouvia ruídos de trote a altas horas da madrugada, às vezes perto do galpão onde dormia. Mas quando verificava, não havia sinal de nada. No começo, ignorei. Achei que fosse folclore rural, algo parecido com aquelas lendas contadas pelos mais velhos para assustar crianças. Segui minha rotina de vigia, checando cercas, recolhendo chaves de galpões e voltando para casa de manhã. Porém, notei que algumas coisas não estavam tão tranquilas assim. Certa noite, fiquei responsável por vigiar uma chácara isolada, onde havia criação de galinhas e porcos. Durante a patrulha, ouvi uns sons de batida que não me pareceram do vento. Fui até os fundos com uma lanterna. Ao chegar próximo à cerca, achei umas marcas de casco espalhadas na terra molhada. De início pensei: ok, é um cavalo que escapou. Mas, analisando melhor, vi que as marcas se interrompiam de repente, sem continuar até a outra extremidade. Era como se o cavalo tivesse surgido ali e desaparecido no ar. Fiquei intrigado. Talvez alguém tivesse apagado propositalmente as pegadas. Só que não vi marcas de um único arrasto de enxada ou nada parecido. A terra estava meio fofa por causa da chuva do dia anterior. Então as pegadas deveriam permanecer visíveis por uma extensão maior. Aquilo me deixou pensativo, mas resolvi deixar para lá. Não queria parecer paranoico. A rotina seguiu e eu percebia que as conversas sobre o tal cavalo sem pegadas eram recorrentes. Gente que morava perto de um brejo relatava ouvir relinchos no meio da mata, sem jamais encontrar o animal. Outro falava de um vulto que atravessava a estrada de terra sem deixar rastro algum. O denominador comum era sempre a mesma história: ele persegue quem anda aprontando. Apesar dos rumores, eu continuava trabalhando. Na época, minha mãe estava doente, precisando de remédios custosos. Qualquer dinheiro extra me ajudava a cobrir as despesas. Então, além de vigiar as chácaras, passei a fazer alguns transportes. Às vezes, o proprietário me pedia para levar fertilizantes ou insumos de um ponto a outro, bem tarde da noite. Eu desconfiava da procedência de certos produtos, mas como me pagavam bem, preferia não fazer perguntas. Quando contei ao Marcos, um colega vigia, que eu estava transportando algo suspeito, ele ficou preocupado. "Odair, tome cuidado.
Já ouvi falar que quem mexe com produto adulterado ou roubo de gado costuma ter problema. Você não sabe se é só gente ou algo pior. Aquele cavalo do qual falam pode ser lenda, mas histórias assim não surgem do nada. Revirei os olhos achando exagero, mas em parte aquilo mexeu comigo. Em uma madrugada fria, precisei conduzir um carro cheio de sacos de um defensivo agrícola não registrado, popularmente chamado de veneno pirata. Era um frete rápido, mas que renderia quase metade do meu salário de vigia. Eu estava tenso, pois sabia que era errado. Mesmo assim, a necessidade financeira falou mais alto. Assim que pus o pé na estrada de terra, um vento gelado correu pelos lados do carro. Eu segui devagar, sempre atento a eventuais blitzes rurais. Às vezes, policiais passavam por ali, ou a pessoas suspeitas. Meus faróis iluminavam a poeira fina, formando um túnel de luz na escuridão. Eu tentava não pensar em nada sobrenatural, mas a história do cavalo sem pegadas grudou na minha mente. No meio do trajeto, parei para verificar um barulho estranho no porta-malas. Talvez um dos sacos de defensivo tivesse rasgado. Desci com a lanterna, conferi rapidamente e não vi nada de anormal, além de um cheiro químico forte. Nesse instante ouvi um som parecido com um trotar, bem leve, que durou uns poucos segundos. Virei de súbito, apontando a lanterna para o pasto ao lado da estrada. Não havia nada, nem o balançar de capim. O barulho sumira do mesmo jeito que apareceu. Era possível que fosse só um cavalo arisco, mas me senti extremamente vulnerável. Fechei tudo e voltei a dirigir, tentando não me impressionar à toa. Cheguei ao destino sem maiores problemas, entreguei o lote e recebi o pagamento. Mas quando fui embora, a estrada estava ainda mais escura. O céu sem lua tornava impossível enxergar além do facho dos faróis. A certa altura tive a impressão de ver algo se mexendo no acostamento. Reduzi a velocidade para não atropelar ninguém, mas não identifiquei figura alguma. Uma sensação de angústia me bateu. Apertei o volante com força, em silêncio. Nos dias seguintes tentei esquecer o assunto e a paranoia, mas o relato do Nicanor e de outras pessoas da região voltava a me atormentar, principalmente em horários de folga. Passei a sonhar com um cavalo de pelagem escura que me fitava com olhos vazios. Em alguns desses pesadelos, ele relinchava bem perto do meu ouvido, mas quando eu virava, não havia nada, só pegadas que surgiam e desapareciam. Foi nessa época que comecei a desconfiar de tudo. Cada ruído de madeira rangendo, cada som de galho quebrando no mato me deixava alerta. Eu sabia que meu receio não era só de seres humanos, mas de algo que poderia punir minha atitude ilícita. Mesmo assim, não parei de levar cargas ilegais para ganhar dinheiro extra. Precisava sustentar minha mãe. Em uma noite de chuva fina, fui verificar o armazém de uma chácara que abrigava equipamentos caros. Encontrei a porta entreaberta. Rangeu quando a empurrei. Lá dentro, tudo parecia em ordem, mas, ao iluminar o chão, vi de novo marcas de casco, fundas, com distância irregular, como se o cavalo tivesse andado em zigue-zague. Isso não fazia sentido. Não havia sinais de lama na entrada, nem qualquer acesso que justificasse um animal entrando ali. Fiquei arrepiado, mas tentei permanecer lógico. Registrei o ocorrido num caderninho e segui adiante. Contei a Dona Teresa, uma senhora da vizinhança conhecida por rezas e bênçãos, o que vinha acontecendo. Eu não era supersticioso, mas estava tão perturbado que precisava conversar com alguém. Ela me ouviu pensativa e disse: "Meu filho, aqui na zona rural tem história de muita coisa, e esse cavalo sem pegadas é falado desde que me entendo por gente. Dizem que aparece para quem carrega culpa no peito, sobretudo por atos ilícitos. Se você sabe que está fazendo algo que não devia, tome cuidado." Não reagi de imediato. Preferi dizer que não fazia nada de mal, mas no fundo senti o incômodo na garganta. Ela me deu um pequeno terço abençoado em um ritual simples. Orientou que eu rezasse sempre antes de sair para as rondas noturnas. Não sou exatamente devoto, porém a essa altura, qualquer amuleto parecia bem-vindo. Guardei o terço no bolso sem muita convicção, mas não o joguei fora. Durante mais de uma semana não aconteceu nada de anormal. Parecia que a maré sinistra havia passado, e eu até me permiti ficar mais tranquilo. Nesse intervalo,
Recusei alguns fretes de defensivos suspeitos, pois minha consciência pesava. A saúde da minha mãe piorou, no entanto, e as contas de hospital subiam. A tensão foi crescendo. Ou eu conseguia dinheiro rápido, ou não teria como pagar pelos tratamentos. Foi então que um dos proprietários, sabendo da minha pressa por recursos, ofereceu um serviço bem lucrativo: transportar insumos de uma chácara para outra, de madrugada, evitando fiscalizações. Sabia-se que o material não era legalizado, mas o pagamento cobriria quase 2 meses do custo de remédios. Me vi encurralado entre o medo daquela lenda e a necessidade real de salvar minha mãe. Depois de hesitar, aceitei. Combinei tudo. Partiria por volta de 11 da noite, guiando um pequeno caminhão carregado com sacos de adubo e defensivos. Um funcionário dele me acompanharia num segundo veículo de suporte caso algum problema ocorresse. Assim, seguimos caminho sob uma neblina rala que encobria a área. A estrada estava cheia de buracos. A chuva recente formara poças escorregadias. Parei várias vezes para verificar se não havia rasgo nas lonas que cobriam a carga. Em cada parada, me sentia observado. Um silêncio opressivo parecia tomar conta do lugar. Os sapos coachavam ao longe, mas nenhum outro barulho de animal doméstico. Me perguntei se era apenas minha paranoia. Pouco depois da meia-noite, entrei num trecho onde o caminho passava por uma ponte velha de madeira sobre um riacho raso. Reduzi para não quebrar nenhuma tábua, enquanto o outro veículo vinha atrás de mim. Já quase no meio da ponte, ouvi um som de cascos, como se algo muito pesado estivesse correndo por baixo da estrutura. Olhei pelo retrovisor e vi o outro motorista piscando o farol, desesperado. Tentei manter a calma, mas aquela barulheira era nítida, como um galope abafado que sacudia a ponte por baixo. Passei rápido para o outro lado e estacionei. Saí do caminhão e corri para ver o que estava acontecendo. O outro funcionário gritou: "Parece que uma coisa passou correndo aqui embaixo, arranhando as tábuas." A expressão dele era de puro pânico. Fui até a beirada da ponte, iluminando com uma lanterna. Nada. Só água turva e galhos boiando. Nenhuma marca, nenhuma forma viva. Mesmo sem nada concreto, tinha certeza de que ouvira um trotar. Era como se o cavalo estivesse ali, espreitando, brincando com nosso medo. Senti um arrepio profundo. Engoli em seco e pedi ao rapaz que continuasse dirigindo atrás de mim, que não se afastasse. Precisávamos finalizar o percurso. Decidi rezar baixinho, usando o terço de Dona Teresa. A partir desse ponto, a tensão só piorou. Mais adiante, chegamos a uma subida inclinada, um barranco de terra vermelha. Meu caminhão começou a perder força e parou com um soluço. O outro veículo freou atrás de mim para não bater. Desci para ver o que tinha acontecido e, de novo, escutei o som de casco. O galope parecia circular em torno de nós, invisível, soprando um ar de pavor. Iluminei a mata, o acostamento, o entorno. Nada. Era só o vento batendo nas árvores. Mas aqueles passos, por vezes lentos, por vezes apressados, não cessavam. Meu coração quase saltava do peito. O outro motorista, atônito, agarrou minha jaqueta. "Isso não é normal, Odair. Que coisa é essa?" Eu não soube responder. Me limitei a dizer que tínhamos que seguir em frente. Finalmente o caminhão voltou a pegar e continuamos. A cada curva, eu sussurrava uma oração, lembrando das palavras de Nicanor, das histórias sobre esse cavalo amaldiçoado que perseguia quem andava no caminho errado. O medo se misturava à culpa, pois eu sabia que transportava algo ilícito. Não havia dúvida de que eu estava rompendo meus princípios. O ápice aconteceu pouco antes de chegarmos ao destino, quando, na bifurcação que levava à fazenda, enxerguei o vulto de um cavalo na beira da estrada. Era alto, escuro, quase confundido com a noite. Quando direcionamos o farol, não vimos mais nada, só restou uma sombra projetada por um instante que se esvaiu. O silêncio ficou ainda mais denso. Descarregamos os sacos numa velha construção, trancamos tudo e o proprietário apareceu para receber a entrega. Peguei o dinheiro, mas estava tão abalado que não consegui nem esboçar sorriso. O outro funcionário também não. Assim que tudo terminou, voltamos pela mesma estrada, cada um em seu veículo. No retorno, o frio e a neblina engrossaram. Dirigi por mais de 30 minutos sem ver viva alma na pista. A neblina refletia o farol,
me deixando cego a poucos metros. O som de trote parecia ficar mais fraco, mas eu não tinha certeza se tinha parado ou se minha cabeça já estava em torpor. Quando cheguei a um ponto conhecido, próximo a uma cancela, resolvi descer para fechar a corrente e garantir que não entrasse nenhum estranho. Foi nesse exato momento que minha lanterna iluminou uma forma escura ao lado da cerca, a silhueta inconfundível de um cavalo. Ele estava parado, sem se mexer, sem emitir ruído. Parecia me encarar, embora seus olhos fossem apenas manchas escuras. Minhas mãos tremiam. Tentei pronunciar algo, mas minha voz não saía. Ainda assim, pela minha expressão, devo ter demonstrado desespero. Lembrei do terço. Puxei-o do bolso e segurei-o firme na mão. Podia sentir um latejar na minha cabeça e um turbilhão de pensamentos em choque. Eu errei. Eu me vendi. Eu preciso desse dinheiro para salvar minha mãe. Será que é injusto? Nesse instante, o cavalo moveu a cabeça como se me observasse melhor. Sua pelagem parecia brilhar numa tonalidade escura que não reflete luz. Quis dar um passo à frente, mas permanecia estático. O vento soprou, agitando a grama e levantando poeira. Em seguida, um relincho surdo ecoou bem diante de mim, quase dentro do meu peito. Senti uma dor estranha, como se minhas entranhas revirassem. Apertei o terço contra a palma e, numa espécie de desespero, murmurei: "Me perdoa, eu só preciso ajudar minha mãe." Não sei para quem eu falava. Era uma súplica jogada ao vento, ou aquela aparição. Meus olhos arderam e eu soluçava, preso na própria angústia. E então, aos poucos, a imagem do cavalo se esvaiu na neblina, sem som de galope, sem vestígio de rastro na terra. Um nada que some sem sequer virar as costas. Fiquei alguns minutos sem reação, apenas respirando com dificuldade. Quando enfim retomei o controle, fechei a cancela e segui para casa. Passei o resto da noite acordado, revisitando mentalmente cada segundo daquele encontro. No dia seguinte foi como se eu estivesse com febre. Minhas mãos tremiam e mal conseguia comer. Um medo ancestral me consumia, juntamente com uma culpa pesada que me lembrava do quanto eu sacrificara minha integridade por dinheiro. Por mais que eu tivesse a desculpa de salvar minha mãe, não conseguia ignorar a clareza daquela mensagem. Uma entidade, ou algo além do normal, não me aprova. Conversei com Dona Teresa mais uma vez e ela me aconselhou a abandonar de vez qualquer atividade ilícita. Afirmou que se eu insistisse em mergulhar nessa escuridão, o cavalo poderia voltar de maneira mais implacável. Aquilo me convenceu de que eu não tinha mais condições de continuar. Entreguei meu pedido de demissão ao proprietário que me contratava, avisando que não trabalharia mais nos turnos noturnos, nem faria transporte algum. Ele reagiu com frustração, tentou me convencer a ficar, dizendo que eu era experiente e confiável. Mas para mim, a experiência tinha um custo alto demais. Eu estava vivendo num pesadelo constante. E se, na próxima aparição, alguma tragédia acontecesse? Preferi me afastar. Mesmo com a saúde da minha mãe em risco, algo me dizia que aquela era a única maneira de não cair em desgraça total. Assim, larguei o serviço e me dediquei a bicos diurnos, ajudando na colheita de verduras, limpando galpões ou pastos. O ganho foi bem menor, e minha mãe ainda passou por momentos difíceis no tratamento. Mas recebi certo auxílio de uma prima que arcou com parte dos custos. Consegui nos manter sem precisar mergulhar em nada suspeito. Agora já faz algumas semanas que deixei aquele ambiente. Não voltei a ouvir galope ou ver pegadas inexplicáveis. Aos poucos, estou me sentindo mais leve, embora ainda acorde no meio da noite, molhado de suor, lembrando daquele relincho abafado. Às vezes me pergunto se o que vi foi real ou um delírio causado pelo nervosismo. Porém, cada vez que pego o terço, recordo que havia algo lá na escuridão, uma força que me confrontava. De vez em quando surge a tentação, alguma proposta de transporte mais lucrativo ou um serviço parecido com o que eu fazia. Mas me lembro do cavalo sem pegadas e de como fiquei à beira de um colapso. Mesmo sem provas concretas, não quero repetir a dose. Perdi as ilusões de que nada poderia me afetar. Há coisas nesta vida, lendas ou não, que nos testam de maneira brutal.
Fica aqui o meu conselho para qualquer um que trabalhe em regiões afastadas e se veja tentado a ganhar dinheiro fácil, mesmo que isso envolva algo proibido ou moralmente discutível. Pense 2 vezes. Pode parecer exagero, mas a gente nunca sabe que forças podem estar esperando uma brecha para cobrar nossas dívidas. E, se você sentir passos de casco ou ouvir um relincho no silêncio da noite, lembre-se de que talvez não seja só um cavalo comum. Pode ser a materialização de tudo que carrega no seu coração. Hoje minha mãe apresenta uma leve melhora e sigo com rotinas mais simples. Às vezes, sinto saudade da liberdade de rodar à noite, de observar as estrelas e ouvir os sons do campo sem pressa. Mas, quando me recordo daquela imagem escura ao lado da cerca, percebo que a paz só pode existir quando nossa consciência está limpa. Escolhi preservar minha sanidade, ainda que isso signifique ganhar menos e ter uma vida mais humilde. Mesmo sem poder provar ao mundo o que de fato presenciei, concluo que existem fenômenos que não se explicam pelos parâmetros convencionais. Nicanor continua por lá, trabalhando, e me contou que ainda houve cascos no meio da madrugada, mas não vê nada. Ele diz que, com o tempo, acostumou-se a conviver com aquele rumor. Eu, por outro lado, prefiro me manter longe desse tipo de assombração, pois duvido que o cavalo me daria uma segunda chance se eu voltasse a errar. Então, se alguém me perguntar se acredito em entidades sobrenaturais, não sei dar uma resposta objetiva. Porém, acredito fielmente no peso da culpa e na força que ela pode ter quando se manifesta de um jeito que não entendemos. E no fundo sinto que, enquanto eu mantiver minha honestidade, estarei a salvo. Se um dia quebrar esse pacto, é possível que o trotar volte a ecoar ao meu redor. É por isso que decidi compartilhar esse relato. Não busco convencer ninguém, mas deixar um aviso. Há coisas que se escondem na noite, especialmente em lugares ermos, e que talvez sejam reflexos de nossa própria consciência. Se você algum dia estiver sozinho na estrada e ouvir galopes vindo do nada, pare e pense: do que você está fugindo ou do que está tentando se esconder? Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Meu nome é Miriam. Se decidi escrever isso é porque ainda acordo no meio da noite com a garganta seca, lembrando de tudo que passei. Não é exatamente um pedido de ajuda, mas talvez uma forma de exorcizar o que me atormenta. Não sou da cidade. Nasci e cresci em um pequeno povoado do interior, onde cada família cuida de sua parcela de terra. Ali, temos roças de feijão, mandioca e algumas cabeças de gado. E temos também histórias antigas, preces e medos, que não costumam atravessar as fronteiras do lugar. Sempre quis morar longe. Quando terminei o ensino médio, juntei algum dinheiro fazendo bicos para vizinhos, limpando cercas, ajudando na horta ou na cozinha, e saí rumo a uma cidade maior. Isso aconteceu no começo do outono. Queria estudar, aprender um ofício, quem sabe cuidar de gente mais velha, trabalhar em uma clínica de repouso, algo que me desse dignidade. Minha família inteira, minha mãe e meu padrasto no caso, pois meu pai foi embora quando eu era pequena, me incentivava. E lá fui eu, empolgada, cheia de sonhos. Só que a vida às vezes empurra a gente de volta para onde começamos. Nas primeiras semanas na cidade, tudo era mais caro do que eu imaginava. Fui parar em um quartinho apertado na casa de uma senhora que nem gostava de mim, mas precisava do aluguel. Arranjei trabalho em um restaurante, mas o patrão atrasava pagamentos e fazia pouco caso se eu reclamava. Deixei o lugar, mas não achei outro emprego. Passaram-se vários meses e perto do fim do ano a reserva que juntei se esgotou. Tive que retornar ao povoado quase sem nada, sentindo uma derrota enorme me pesando nos ombros. Cheguei de madrugada no casebre da minha mãe. Ela me recebeu sem perguntas. Foi o silêncio mais acolhedor que eu já senti. Não me julgou, apenas me colocou para dentro e deu-me cobertores.
No dia seguinte, conversamos sobre minha situação. Apesar de triste, ela me apoiou. Se Deus quiser, você se levanta de novo. Pois bem, por alguns meses fiquei ajudando em casa, vendendo bolo na feira e ajeitando o que precisava. Foi assim que o Sebastião, ou Tião, entrou de vez na minha vida. Eu o conhecia de vista, já que morávamos em um povoado pequeno, mas nunca fomos próximos. Ele era uns 5 ou 6 anos mais velho e vivia ajudando na oficina mecânica do tio. Parecia esforçado, sempre sujo de graxa, as mãos escuras de óleo. Para dizer a verdade, não fazia meu tipo, pois sempre achei que ele fosse meio rude no jeito de falar. Mas quando voltei arrasada da cidade, ele se aproximou, ofereceu caronas na moto velha e uma vez até consertou o motor do meu liquidificador sem cobrar. Eu via nele um jeito ora gentil, ora provocador, como se quisesse me manter na palma da mão. Mesmo assim, me pareceu a única pessoa que se importava. No começo, não esperava nada sério. Precisava me reorganizar, talvez juntar dinheiro para tentar outra vez a vida na cidade. Só que o Tião insistia para namorarmos. Trazia presentes, principalmente objetos que eu nem sabia de onde vinham. Panelas de alumínio, um moletom importado, dizia ele. E algumas vezes oferecia valores em dinheiro que me deixavam desconfortável. Quando eu perguntava a origem, ele desconversava. Mas eu fingia não me importar, na esperança de que não houvesse nada demais. Não queria atrito. Minha mãe começou a notar meu envolvimento. Alertou-me de que havia gente falando que o Tião andava metido com contrabando de peças de moto, que a oficina do tio servia de fachada para outras coisas. Eu relutava em acreditar, mas não tinha certeza. Sentia aquela pontada de dúvida. Só que já estava envolvida. Havia algo em mim que dizia que ele era um cara forte, que me protegeria, e talvez, no fundo, eu quisesse acreditar nisso. Um dia ele apareceu com um convite estranho. Me levar para conhecer um pequeno sítio que era dele, ou que ele dizia ser dele, num local mais afastado do povoado. Falou que queria ampliar a casa antiga que existia lá e me convidou para morar com ele. Aquilo me pegou de surpresa. Eu ainda pensava em juntar dinheiro para sair dali outra vez, mas a vida me empurrava para caminhos que não escolhi conscientemente. E quando percebi, estava aceitando. Era uma forma de sair da casa da minha mãe, de ter meu próprio espaço e, quem sabe, arrumar emprego em alguma propriedade próxima. Foi assim que me mudei para o sítio do Tião. A casa era de madeira, simples, mas estava em boas condições. Tinha um quintal espaçoso cercado por mato alto. Ali perto havia uma pequena lagoa que se formava nas chuvas. A paisagem era bonita na luz do fim de tarde, mas também era isolada demais para o meu gosto. Contudo, no início, achei que seria um recomeço mais tranquilo. Os primeiros 2 meses foram estranhamente bons. Ele me deixava ir ao povoado sem reclamar. Às vezes me dava carona. Outras vezes, eu ia a pé, levando quase 1 hora para chegar. Eu preparava comida para nós dois, cuidava da roupa e ele, em troca, trazia mantimentos, comprava algumas coisas para a casa, ajudava minha mãe com pequenas contas. Parecia tudo bem encaminhado. Ainda não estávamos casados no papel, mas vivíamos como se fôssemos. As coisas começaram a mudar quando percebi que ele passava várias noites fora e não me dizia onde ia. Voltava com cheiro de cachaça, às vezes com manchas roxas nos braços ou no rosto. Se eu perguntava, ele se irritava. Chegou até a arremessar um prato na parede certo dia, dizendo para eu deixar de ser curiosa, que homem é livre e não deve satisfação de cada passo que dá. Aquilo me assustou, mas ao mesmo tempo, não tive coragem de confrontá-lo mais. Senti medo da reação. Passado algum tempo, Tião passou a questionar meus compromissos no povoado. Se eu demorava mais do que o normal na feira, ele me olhava atravessado. Tá conversando com quem? Arrumou outro? No início era só um tom de insatisfação, mas depois a voz foi subindo. Qualquer atraso era motivo de briga. Qualquer palavra atravessada virava uma ameaça. Aos poucos, fui parando de sair de casa. Tinha medo do que poderia enfrentar na volta. Minha mãe notou meu afastamento. Tentou me visitar, mas Tião sempre inventava alguma desculpa para impedir. Dizia que estava de saída, que não era momento,
e eu ficava sem graça para dizer o contrário. Dentro de mim começava a brotar uma sensação de abandono, de que eu não tinha saída. Por vezes, de noite, eu ouvia barulhos estranhos no quintal. Podia ser qualquer bicho, mas aquilo me assustava ainda mais. O mato era alto e os ramos raspavam nas paredes da casa com o vento. Em vez de me sentir acolhida, eu me sentia dentro de uma gaiola onde o vento passava zombando de mim. Uma tarde precisei comprar itens de higiene. Esperei que Tião saísse e andei até a venda mais próxima. Quando voltei, ele já estava em casa, furioso. "Onde você estava? Por que não me esperou?" Expliquei o motivo, mas ele não quis saber. Gritou. Disse que eu estava afrontando a autoridade dele. Com uma raiva que eu nunca vira, agarrou meu braço com força e me encostou contra a parede da sala. Doeu, mas mais do que a dor física foi a humilhação. Quando conseguiu perceber o que estava fazendo, ele largou meu braço e tentou se acalmar. No entanto, o estrago já estava feito. Uma parte de mim se quebrou naquele instante. Não sabia a quem recorrer. Tinha medo de contar para minha mãe e piorar as coisas. Então fiquei calada, como se nada tivesse acontecido. Nos dias seguintes, ele foi mais suave, mas não se desculpou. Por dentro eu sentia algo me corroer. Já começava a engolir o choro diariamente. Nesse mesmo período, minha mãe apareceu no sítio dizendo que queria falar comigo. Veio a pé, carregando uma sacola com frutas. Tião a recebeu de cara amarrada, mas a deixou entrar. Ela me chamou para conversar no quintal e lá foi direta. "Filha, eu tô com o coração apertado. Andam falando que ele tá envolvido em coisas ruins e que te trata mal. Você sabe que pode me falar a verdade." Eu me segurei para não chorar, mas não consegui negar. Então ela me abraçou e disse que tentaria conversar com uma benzedeira antiga do povoado, uma senhora conhecida como Dona Crispina, que fazia rezas fortes e sabia enxergar o que os olhos comuns não veem. Minha mãe nunca fora muito dada a simpatias, mas diante do desespero, tentava qualquer ajuda. Quando Tião viu minha mãe ali, ficou impaciente, queria que ela fosse embora. E assim que ela saiu, começou a me repreender. "Agora vai espalhar para todo mundo que sou um monstro?" Minha voz sumiu, só balancei a cabeça dizendo que não. E a partir desse dia, ele passou a me vigiar mais. Não demorou para eu ter certeza de que ele estava envolvido com algo ilegal. Certas noites, caminhonetes chegavam com o motor desligado para não fazer barulho. Tião e outros homens descarregavam caixas no barracão nos fundos da casa. Depois iam embora sem dar satisfações. Uma vez tentei espiar pela fresta da janela. Vi peças de moto, capacetes e algumas caixas de madeira que pareciam muito pesadas. Fiquei gelada, sem saber se era melhor fingir que não tinha visto nada. Até que uma noite ouvi uma discussão intensa lá fora. A voz do Tião misturada à de um homem que eu não conhecia. Parecia disputa por dinheiro. Em certo momento, houve barulho de algo se partindo como se quebrassem uma tábua. Fiquei paralisada, sem saber se saía para ver ou não. O medo me consumia. Depois de uns minutos, escutei passos duros no assoalho e ele entrou em casa com a camisa rasgada, bufando, os olhos cheios de fúria. "Da próxima vez não se mete a espiar", ele gritou mesmo sem eu ter saído do quarto. Entendi que ele sabia. De algum modo percebeu que eu estava olhando. Aquela ameaça clara marcou o começo de uma fase ainda mais sombria para mim. Passei a temer o Tião, mas também a companhia que ele mantinha. Eram homens pesados, e eu ouvia falar que alguns tinham passagens na polícia. O sítio estava virando um ponto de encontro de gente barra pesada. Certa vez tentei ligar para um tio que morava em outra região, mas não consegui explicar direito. Parecia que as palavras não saíam. Eu não podia falar abertamente, pois Tião estava sempre por perto. Quando ele não estava, algum dos comparsas aparecia do nada para falar com ele ou usar a casa como esconderijo. Nessa época comecei a ter pesadelos. Acordava de madrugada sentindo um calor estranho, como se estivesse presa em um forno, mesmo estando inverno. Escutava goteiras que não existiam. Me levantava e ia conferir. O telhado estava seco, mas aquele ploc-ploc continuava nos meus ouvidos. Então eu olhava pela fresta da porta e via o quintal escuro, apenas o vento mexendo a grama.
mas sentia lá dentro uma presença tão pesada que eu mal conseguia respirar direito. Num desses despertares, acabei me lembrando da benzedeira que minha mãe mencionara. Quem sabe ela poderia me ajudar. No dia seguinte, aproveitando que Tião estava fora, arrisquei sair. Fui andando rápido pelo atalho que dava no povoado, olhando para trás a cada curva. Minha mãe não estava em casa, mas me disseram que ela tinha ido até a igreja. Então fui direto à casa de Dona Crispina. A casa dela ficava nos fundos de um terreno com galinhas e algumas plantas medicinais. Toquei a campainha com o coração aos saltos. A porta rangeu e surgiu uma mulher baixinha, de rosto enrugado, mas com expressão calma. Antes que eu explicasse, ela falou: "Ah, então é você a filha da Zenaide. Já soube do que anda acontecendo. Entra, minha filha." Ela me ofereceu um chá amargo que bebi para me acalmar. Contei tudo o que conseguia, sem muitos detalhes, mas o suficiente para ela entender que eu me sentia encurralada. Expliquei sobre as peças suspeitas, a agressividade dele, meus medos noturnos, os barulhos de goteira. Ela balançou a cabeça séria e disse: "Tem coisa ruim rondando aquele lugar." Falou que as energias da casa estavam carregadas, sobretudo por causa das atividades ilícitas e da violência do Tião. Segundo ela, isso abria espaço para forças perturbadoras que se alimentam de ódio e medo. Me disse que não poderia enfrentar diretamente um homem desse, mas poderia criar uma proteção para mim. Ela me deu uma garrafada de ervas e rezou orações em voz baixa, pedindo que eu passasse o líquido nas soleiras de todas as portas e janelas, sempre ao entardecer, e que mentalizasse paz e segurança. Era para eu esconder essa garrafa de Tião. Se ele descobrisse, poderia ficar pior. Agradeci, paguei com minhas últimas moedas e saí dali com um embrulho enrolado num pano. Na volta encontrei minha mãe na estrada. Ela me abraçou forte e perguntou o que eu tinha ido fazer com a benzedeira. Contei resumidamente. Ela aprovou e disse que manteria a boca fechada. Para minha tristeza, não pude ficar muito tempo. Tinha medo que Tião chegasse em casa antes de mim e notasse minha ausência. Então voltei correndo. Naquele mesmo dia, segui as instruções. Passei a água rezada em cada batente, sussurrando mentalmente: "Protege, protege." Foi estranho, porque eu me sentia ridícula, mas ao mesmo tempo, foi como se a presença sufocante no ambiente recuasse um pouco. Só que, naquela noite, dormi com um aperto ainda maior no peito. Lá pelas 2 ou 3 horas da manhã, fui despertada por um barulho no quintal. Era um som de passos arrastados. Levantei devagar, abri a fresta da janela e olhei. Vi uma figura escura, sem contornos claros, agachada ao lado da lagoa que ficava ali perto. Parecia cavar ou arranhar a terra. Me assustei e fechei tudo, rezando para que fosse só um animal de grande porte, talvez um porco do mato. Mas me mantive acordada até o amanhecer. Tião chegou ao raiar do dia fedendo a álcool. Jogou-se na cama sem nem notar nada de anormal. Então aproveitei para tirar uma soneca na sala, já que ele odiava que eu dormisse enquanto estivesse em casa. Eu não tinha forças para discutir. Com o passar das semanas, notei que, embora a agressividade verbal dele continuasse, houve uma mudança no ar. Era como se a casa não estivesse mais tão impregnada daquela tensão. Ao mesmo tempo, objetos começaram a mudar de lugar. Uma panela aparecia no chão, fora do armário, sem explicação. Numa madrugada, o rádio que guardávamos em cima da geladeira ligou sozinho, chiando. Quando corri para desligar, senti um calafrio, mas não no corpo. Era algo como se minha mente estivesse confusa, não entendendo o que acontecia ao redor. Contei a benzedeira na semana seguinte, quando consegui visitá-la de novo. Ela explicou que a defesa podia ter aberto portais para que outros fluidos se movessem na casa. Disse que eu precisava ter cuidado, pois, se a energia do Tião ainda fosse muito forte, poderia haver uma espécie de choque entre as forças que eu estava invocando e o mal que ele trazia. Fiquei ainda mais assustada, mas era tarde para voltar atrás. O tempo corria e eu continuava presa àquele sítio com pouquíssimas saídas. Passaram-se quase 3 meses desde que me mudei. Tião passou a trancar o portão com cadeado sempre que saía.
Só que uma noite ele chegou esbravejando que havia sido seguido por gente que queria roubar sua mercadoria. Parecia paranoico. Pegou uma espingarda velha que ficava guardada no quarto e se pôs a circular pela varanda, como se esperasse algum ataque. Ali percebi a situação em que eu estava metida. Se tentassem invadir, eu estaria no meio de um tiroteio ou coisa pior. Essa tensão me fez ter um estalo. Ou eu fugia de vez, ou acabaria machucada, ou morta. Na manhã seguinte, tentei falar com minha mãe, mas o celular não pegava sinal. Eu queria pedir ajuda para ela ou para meu padrasto, qualquer pessoa que pudesse me resgatar. Então resolvi caminhar até a estrada. Porém, para isso precisava pular a cerca, pois o cadeado estava trancado. Esperei Tião sair e me arrisquei. Foi complicado, a cerca era alta. Arranhei meus braços, mas consegui. Corri pela estrada de terra, meio sem rumo, rezando para que ninguém me visse. Cheguei até a casa da minha mãe, mas para meu desespero estava fechada. Descobri que ela havia ido a outra cidade cuidar de um parente doente. Sentei na calçada e chorei de desamparo. Então uma vizinha surgiu, me reconheceu, ofereceu água e me convidou a esperar minha mãe lá. Passei boa parte do dia nessa casa, mas temia que Tião passasse de carro e me visse. A vizinha, porém, disse que se ele aparecesse, chamaria o pessoal do bairro. No fundo, ninguém gostava dele, e eu me surpreendi com a solidariedade. Porém, o tempo foi passando e nada da minha mãe chegar. À tardinha, a vizinha me aconselhou a ficar lá mesmo, mas eu tinha medo de que, se Tião percebesse minha fuga, fosse atrás da minha mãe depois. Decidi que era melhor voltar, fingir que nada acontecera e planejar a fuga com mais cuidado. Antes de voltar, passei na casa de Dona Crispina. Ela estava me esperando como se soubesse. Ofereceu-me um copo de água fresca, benzeu minha testa e disse: "Se não pode sair agora, vou rezar para que ele seja desviado. Aquilo que é ruim nele ou ao redor dele vai se dispersar. Mas você precisa ter fé." Me explicou que abriria um trabalho mais forte, usando uma bacia com água e raízes que ela mesma colhera. Para ser feito, precisava de um objeto pessoal do Tião, algo que tivesse o suor dele. Entendi o recado e prometi que pegaria alguma peça de roupa. Ela avisou que esse ritual poderia afetar outras pessoas sensíveis, causando febres repentinas ou sonhos ruins, e que eu me preparasse para sinais desse choque. Voltei ao sítio ao anoitecer, consegui pular a cerca de novo e entrar sem fazer barulho. Tião ainda não tinha voltado. Respirei aliviada. Fui ao nosso quarto, peguei uma camisa dele que estava pendurada e a escondi no fundo da minha bolsa. Deixaria tudo pronto para levar a Crispina na primeira oportunidade. Meus braços doíam dos cortes feitos ao pular a cerca, mas ignorei. Quando Tião chegou, estava mais irritado do que nunca. Reclamava que a cidade estava cheia de policiais na estrada, que quase foi parado, mas conseguiu dar a volta por outro caminho. Xingou, chutou um balde no quintal, gritou que eu fosse fazer a janta rápido. Aquele ódio todo me deixou tensa, mas só obedeci. Ele percebeu meu silêncio e começou a me provocar. "Qualquer dia desses você some de vez, não é?" Tentei fingir indiferença, mas meu rosto me denunciava. Ele não bateu em mim naquela noite, mas arremessou um prato de comida no chão quando achou o feijão salgado demais. Falava sozinho pelos cantos. Era como se o medo o estivesse dominando, mas em vez de recuar, ele reagia com mais raiva, me culpando por qualquer coisa. Nos dias seguintes, consegui levar a tal camisa até a benzedeira. Ela disse que ia preparar o ritual. Passou quase uma semana sem notícia. Nesse intervalo, as coisas pioraram. Tião parecia adoecer sem razão aparente. Suava frio à noite, tinha pesadelos, acordava gritando e saía para o quintal com a espingarda na mão, dizendo que via alguém espreitando na cerca. 2 vezes ouvi ele gritar: "Sai daqui!", apontando para o mato, mas não havia nada. Certa vez, minha mãe ligou rapidamente de outra cidade, dizendo que sentiu uma febre estranha do nada, sem entender por quê. Comentei mentalmente que talvez fosse a reação do trabalho da benzedeira, mas não tive coragem de falar isso a ela. Mesmo assim, percebi que o ritual estava surtindo efeito, pois o próprio Tião definhava dia após dia. A verdade é que, para mim, aquilo era tão assustador quanto os surtos de ódio. Eu dormia cada vez menos.
A casa passou a ter um cheiro esquisito, como um mofo, embora a madeira estivesse seca. E aquela sensação de goteiras persistia até de dia. Parecia que a água pingava dentro das paredes. Quando eu encostava o ouvido na tábua, de leve, podia jurar que ouvia algo escorrendo, um fio d'água invisível. Meu coração disparava só de pensar. Uma noite acordei de repente com Tião gritando meu nome. Corri para a sala e o vi no chão, se debatendo como se estivesse tendo uma crise. Tentei acalmá-lo, mas ele me empurrou, com os olhos quase revirados. Me larga, não deixa eles chegarem perto. Não entendi nada. Ele tremia e suava. Tive medo de que fosse alguma coisa séria, talvez um derrame ou ataque epilético. Mas então ele parou de se mexer e ficou ofegante. Tentou se levantar, cambaleou, mas não me deixou ajudá-lo. Entrou no quarto, bateu a porta e me deixou ali, imóvel. No dia seguinte fui correndo à casa de Crispina. Ela estava sentada na varanda, já me esperando, e antes que eu falasse, disse: "Sua mãe veio me pedir para pegar mais pesado." Então eu fiz. Senti um calafrio. Expliquei a situação, o surto, as visões de Tião, a água que eu ouvia pingar nas paredes. Ela assentiu com os lábios franzidos. Afirmou que o ritual estava funcionando e que o mal começaria a se desfazer. Com o tempo, Tião seria forçado a largar as atividades ou seria tragado pelo próprio erro. Agradeci, mas saí de lá abalada porque, no fundo, aquilo tudo me dava pavor. Eu sabia que mexer com essas forças nunca é de graça. Voltei e naquela tarde o tempo virou. Formou-se uma ventania forte, árvores se dobrando e uma chuva pesada começou a cair. Tião estava em casa com dores no estômago e gritou para eu fechar janelas e portas. Enquanto eu corria para selar tudo, senti um vento gelado me atingir no corredor. Vi um vulto rápido junto à porta da cozinha, mas quando olhei direito não tinha nada. Meu coração disparou. A chuva engrossava e a goteira imaginária se juntou ao som real da água batendo no telhado. Naquela noite a energia caiu, ficamos no escuro. Tião saiu com a lanterna para verificar algo do lado de fora. Eu me sentei na beirada da cama pensando: se eu correr agora, ele não vai enxergar nada na escuridão, posso fugir. Mas ao mesmo tempo uma voz interna me dizia que havia algo lá fora também, alguma força estranha. Fiquei paralisada. Um raio iluminou a janela. Por um segundo, vi a silhueta do Tião perto da lagoa. Ele parecia olhar para a água com um misto de fascinação e pavor. De repente, a luz do raio sumiu e tudo voltou à escuridão. Alguns minutos depois ele entrou, molhado, tremendo. Veio até mim e disse: "Tem alguma coisa lá fora me olhando no espelho d'água." Eu vi um rosto, parecia a minha cara, mas retorcida. Disse isso com a voz baixa, quase chorando. Não reconheci aquela fraqueza nele. Perguntei: "Você quer ir para a casa da sua tia passar a noite?" Ele não respondeu, só se sentou num banco e ficou olhando para o nada. Achei melhor não insistir. A chuva persistiu por mais alguns dias intermitente. As estradas viraram lama. Era difícil ir ao povoado e eu me sentia definitivamente presa ali. Ao mesmo tempo, Tião estava cada vez mais perturbado, como se enxergasse coisas no quintal, no espelho, na lagoa. Deixou de sair para os esquemas e contrabandos. Disse que o pessoal que trabalhava com ele estava caindo fora, com medo de alguma operação policial. "Eles me abandonaram!" ele gritava, e me olhava como se fosse culpa minha. Certa tarde, a mãe do Tião apareceu no sítio. Era a primeira vez que eu a via desde que fui morar lá. Uma mulher cansada, de poucas palavras. Veio sem avisar. Encontrou o filho deitado no sofá, febril, e se assustou. Falou comigo em tom desconfiado. "O que foi que você fez com ele?" Ela achava que eu tinha algo a ver com a doença do filho, como se fosse culpa minha. Não tive como me defender. Ela foi embora prometendo voltar com remédios, mas nunca retornou. Nosso relacionamento estava num ponto irreversível. Tião mal falava comigo. Quando abria a boca, era para me culpar pelos fracassos dele. Que eu trouxe azar, que desde que me juntei a ele, a vida desandou. Certa vez me ameaçou com a espingarda de novo, mas não apertou o gatilho. Jogou a arma no chão, saiu cambaleando. Ele definhava dia após dia, comendo pouco, cada vez mais magro e paranoico. Em algumas madrugadas,
Eu o ouvia conversando baixinho, como se falasse com alguém. Me sentia num pesadelo constante. Tinha pena dele, mas também ódio. Ele me prendia ali. Eu já não aguentava mais. Então, numa noite, tudo chegou ao ápice. A chuva caiu pesada de novo. O quintal virou lama e um pedaço da cerca desabou com o vento forte. A lagoa encheu até quase transbordar. Eu e Tião ficamos sem energia elétrica de novo, no breu total, só com uma lamparina que ele guardava para emergências. No meio da madrugada, ouvi gritos vindos do lado de fora. Reconheci a voz dele. Peguei a lamparina e corri. Vi a porta escancarada, a chuva fria me atingindo em cheio. Tião não estava ali. Segui até a beirada da lagoa com os pés afundando na lama. Foi quando o vi dentro da água com a água pela cintura. Ele estava de costas para mim, olhando para algo adiante. O vento cortava a cena. Tentei chamá-lo. Tião, sai daí, você vai se machucar. Ele não se mexeu, apenas gritou: vão me levar, essas vozes querem me levar. Eu não via nada além da escuridão e das gotas de chuva. Me aproximei, encharcando a barra da calça. Quando outro raio iluminou o céu, cheguei a esticar o braço para puxá-lo pelo ombro, mas a lama cedeu sob meus pés. Meu corpo afundou até os joelhos e eu quase caí. Senti um pânico súbito de ser tragada pela água também. Foi tudo muito rápido. Um trovão estrondou e na luz seguinte, vi o Tião se desequilibrar e sumir sob a água barrenta. Gritei o nome dele tentando dar mais 2 passos, mas a lama e o medo me paralisaram. Joguei a lamparina perto, mas ela se apagou de imediato e nada do Tião voltar à superfície. Ajoelhei na lama, chorando e tremendo, sem ação. Se ele estivesse vivo, poderia me culpar por não ajudá-lo. Se estivesse morto, eu não sabia o que fazer com o corpo. Então corri de volta para casa, tremendo dos pés à cabeça, tentando pensar. Peguei um lençol, joguei sobre os ombros e voltei à beira da lagoa com uma lanterna fraca que achei na gaveta. A chuva havia dado uma trégua curta, mas a noite continuava escura. Iluminei a superfície sem esperança. O tempo passou, nada do Tião aparecer. Meu coração martelava no peito, a respiração descompassada. Acabei arrastando meus pés para trás, recuando, me sentindo culpada e ao mesmo tempo aliviada. Sim, um alívio doentio, daqueles que nos consomem. Ele tinha sido tragado pela água ou por aquilo que o atormentava, e eu estava livre de sua opressão, mas ao custo de presenciar essa cena horrível. Naquele momento, achei que talvez fosse castigo divino, ou o ritual da Dona Crispina cobrando seu preço. Fiquei ali, sentada nos degraus da casa até o dia clarear. O que restava da chuva eram só pingos espaçados. Os passarinhos começaram a cantar e a lama do quintal parecia um mar marrom. Respirei fundo e fui até a lagoa mais uma vez. Ele não estava lá, nem qualquer sinal de seu corpo. A água turva escondia tudo. Passei as mãos na cabeça, sem saber o que fazer. Senti que precisava avisar a polícia ou os bombeiros. Mas e se descobrissem as atividades criminosas dele? E se me incriminassem por algo? Um medo enorme me paralisava. Mesmo assim, saí de lá. Caminhei com dificuldade pela estrada lamacenta, tentando não afundar de novo. Cheguei ao povoado depois de quase 2 horas. Quando contei para minha mãe, ela me abraçou, sem saber direito o que dizer. Chamamos um parente nosso que tinha contato com um conhecido na polícia local. Ele apareceu no fim daquele dia e expliquei tudo do meu jeito, dizendo que Tião havia sumido na lagoa. Ele coçou a cabeça, balançou negativamente e falou que tentaria reunir gente para ir até lá. Só que as viaturas não estavam conseguindo subir o barranco enlameado e disseram que tentariam de novo na manhã seguinte, quando a chuva desse trégua. Nos dias seguintes não se encontrou nenhum corpo. Alguns boatos surgiram de que Tião tinha fugido, que simulou o próprio desaparecimento. Outros disseram que ele se afogou, que a lama o puxou para o fundo. Houve ainda quem achasse que eu estivesse encobrindo alguma briga que terminara em tragédia. A verdade é que ninguém sabe ao certo. A lagoa ficou turva por semanas e eu, obviamente, não voltei ao sítio. Pedi para minha mãe pegar algumas roupas minhas e pronto. Não quis mais pisar lá. Algum tempo depois, as autoridades decretaram o sumiço como caso não conclusivo. Como não encontraram evidências de crime e nem corpo, deixaram o assunto esfriar.
Eu fiquei no povoado, na casa da minha mãe, mas a fofoca se espalhava. Me olhavam como se eu fosse uma bruxa, ou como se tivesse atraído a ruína para o Tião. Passava pelas ruas e ouvia cochichos. Minha mãe ficou indignada, mas não podíamos brigar com todo mundo. Era um lugar pequeno, o povo falava demais. O que me doía era a confusão de sentimentos, raiva, tristeza, culpa, alívio. É difícil explicar, mas eu não desejava a morte do Tião, só queria viver livre dele. Porém, nos dias de chuva, eu me lembrava dos olhos dele naquela hora olhando para a água se debatendo, e aquilo me causava pesadelos. Sonhava que eu estava no lugar dele, sendo puxada para o fundo, ou que ele me espiava do lado de lá, em águas escuras, e minha voz não saía. Acordava gritando, suando frio. Passei muito tempo em silêncio sem contar esse desfecho a quase ninguém. Dona Crispina me visitou uns dias depois do desaparecimento. Trouxe um pote de ervas, disse que era para me proteger do peso que eu poderia carregar. Eu chorei na frente dela e perguntei se ela tinha culpa nisso. Ela balançou a cabeça e falou: "A gente só guiou as energias, a escolha final sempre é das pessoas envolvidas." Não entendi direito, mas achei que fosse a forma dela dizer que o Tião era responsável pela própria ruína. Com o passar dos meses, decidi retomar o plano de sair do povoado. Não tinha mais nada que me prendesse lá, além da minha mãe. Ela me apoiou. Disse que eu precisava ter vida nova, trabalhar em outro lugar, longe das lembranças daquele sítio. Foi o que fiz. Tentei estudar por correspondência. Arrumei emprego numa lojinha em uma cidade um pouco maior, a umas 2 horas de distância. Voltei a ter esperanças. Ainda assim, as memórias não me abandonam. E tem dias, principalmente quando chove forte, que sinto um cheiro de mofo e fico tonta, como se voltasse àquela casa. Juro que às vezes ouço o som de goteiras pingando ao meu lado, mesmo eu estando num lugar seguro e sem vazamentos. E é nessa hora que fecho os olhos e me lembro do Tião me pedindo socorro com o olhar, lá na lagoa. É uma imagem que me assombra. Talvez essa seja a marca que carregarei para sempre. Não sei se ele realmente se afogou ou se foi algo além disso que o levou. A única certeza é que a escuridão que pairava sobre aquela casa se dissipou, mas ficou uma névoa no meu peito. Ainda rezo para que, se o espírito dele está em algum lugar, que encontre paz. E rezo para que eu também encontre a minha. Toda vez que conto essa história a alguém, sinto que parte do peso sai dos meus ombros, mas logo retorna, como se fosse um ciclo. Nas noites calmas, sem barulho, consigo dormir bem. Mas se o vento bate na janela e cai aquele toró, sinto meu coração disparar. Volto a ser a mulher presa num sítio cheio de segredos, com passos noturnos e barulhos de água escorrendo dentro das paredes. Espero que um dia isso seja só um capítulo distante da minha vida e não mais uma cicatriz aberta. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.